vamos falar sobre razão versus felicidade. Abra comigo a sua Bíblia, se você tiver aí, no livro de Provérbios, no capítulo 10, o versículo de número 12, disse: o ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Meus queridos irmãos e amigos, há tempos atrás eu recebi no gabinete pastoral um rapaz que disse: pastor, eu estou me preparando porque vou casar. Eu disse: mas eu conheço você já de outro casamento. Ele disse: não, pastor, na verdade eu já casei 2 vezes e esta é a 3ª vez que eu vou me casar novamente. E eu disse: mas você pode me dizer o porquê você desfez os seus 2 primeiros matrimônios, 2 casamentos? Ele disse: bom, pastor, a primeira é que no meu primeiro matrimônio eu era jovem, tinha pouca experiência e a moça com quem eu casei, ela não queria executar os ofícios de uma mulher dentro do lar. E começamos então a discussão e eu sempre mostrando para ela o que ela deveria fazer, até um dia que ela não suportou e foi embora. O segundo casamento é que eu queria que ela vestisse como eu mandasse, pastor. No meu segundo casamento, eu lutei para que ela vestisse da forma como eu queria. E eu disse para ele: e agora nesse 3º casamento? Você já tem 2 erros. Porque muitas vezes as pessoas dizem: quem separa sempre diz que a culpa é do outro. E na verdade, toda a separação, os 2 contribuíram para que chegasse a essa situação. Quando nós pensamos nesse tema de hoje, razão versus felicidade, é que no matrimônio, eu e você precisamos escolher o que queremos ter: razão ou queremos ter felicidade? O que é razão? Razão é todas as discussões que a gente chega e a gente quer vencer, quer prevalecer a nossa opinião, quer prevalecer a nossa ideia, o nosso projeto, o nosso plano. E no matrimônio, quando a gente luta simplesmente para prevalecer a ideia de alguém ou de uma só das partes, significa que o outro lado, que parece sentir-se perdedor, se sente desvalorizado, se sente humilhado e se sente colocado contra a parede. Então, você pode ter razão, mas você pode não ter felicidade. Agora, para que você tenha felicidade, você precisa abrir mão, muitas vezes, da sua razão. Você precisa deixar que a sua razão de lado e partir para a felicidade. E muitas vezes no matrimônio, muitos homens pensam que entrou no matrimônio, ele casou com uma mulher para ser a cozinheira, para ser a lavadeira, para ser a limpadora, e esquece que ele casou foi com uma pessoa. E outro sim, a mulher muitas vezes entra no matrimônio pensando que ela casou única e exclusivamente com a pessoa que vai lhe suprir as suas necessidades. E ela não vê o homem como se fosse a pessoa com quem ela casou, não importando as questões. Hoje em dia, a maioria dos matrimônios, eles se baseiam sobre esta questão. Sabe por que a maioria dos matrimônios hoje estão fadados a chegar a um final trágico? É porque as pessoas, eles não estão casando por amor, mas este amor está sendo sufocado e deixando que as aspirações falem mais alto. E então ela entra no estado do matrimônio pensando: o que eu vou conseguir de promoção ou de sustento ou de proteção dentro do matrimônio. E aí não funciona o matrimônio. E muitas vezes dentro desses desejos, ideias e vontade é onde acontecem então os problemas do matrimônio. Que as discussões calorosas, os problemas que sempre avolumam, as dificuldades que sempre vêm.
E todos querem ter razão. Todos querem ter razão. Mas eu volto a afirmar. Ou você tem razão, ou você tem felicidade. Ou você tem felicidade e abre mão da razão. O que eu posso fazer, pastor, na discussão? Muitas vezes é melhor calar, ouvir, ou então sair, ou então ter um ouvido surdo para não ouvir, um olho cego para não ver, porque as nossas diferenças, na maioria das vezes, é porque queremos ter razão. Achamos que estamos cheios de razão e que nós estamos certos e que nós estamos realmente pisando em terra firme. E aí é onde nós nos equivocamos. A discussão acontece por isso. E se você notar que muitas vezes queremos ter razão em coisas insignificantes, coisa que nem nos diz respeito muitas vezes. Esses dias atrás, conversando com um casal, que eles começaram uma discussão e já estava a ponto de separar, porque começaram a analisar a vida de um outro casal. E eles começaram a analisar a vida do outro casal e o rapaz teve a infelicidade de dizer: a esposa do fulano, sim, ela faz as coisas direitinho. Aí pronto. Em outras palavras, ele estava direcionando a esposa dele, dizendo: você não, ela sim. E aí começou. E muitas vezes, por uma falta de vigilância, aí começou aquela discussão. E sabe que foi somente a pequeno ponto do iceberg, porque o coração de ambos já estavam carregado. E aí começou a sair. Atrás, uma coisa atrás da outra. E aquilo foi se avolumando, ao ponto dela dizer: eu não sou feliz. E ele também dizer: eu não sou feliz com você. Vamos procurar o pastor e vamos falar para ele que nós vamos colocar um ponto final no nosso relacionamento. E chegaram no gabinete e sentaram um mais trombudo do que o outro e começaram a contar. Interessante que eles já vão contando o problema, não no seu início, mas já no conjunto da obra. Então, no conjunto da obra, parece algo monstruoso. É que ele falou que não me ama, que ele falou que não é feliz, que ele falou isso, que ele falou aquilo. Então, se nota que uma pequena fagulha incende um grande bosque. Querendo ter razão, analisando a vida dos outros. Cada pessoa tem o seu matrimônio e cada pessoa precisa viver o seu matrimônio. E comparar, fazer comparação de casais é a pior coisa que pode acontecer dentro de um matrimônio. Comparar o seu casamento, o seu matrimônio com o matrimônio do outro, você não está agindo com sabedoria. Porque pode ser que aquela pessoa não está tendo problemas matrimoniais que você está tendo, porém ela está guardando um problema pior do que aquele que você tem. Porque nós temos aquela doce ilusão de pensar que a grama do jardim do outro é mais verde do que a nossa. A vida do outro é mais prazerosa do que a nossa. E a gente equivoca. Já dizia um provérbio popular: você só vê as pingas que eu bebo, não vê os tombos que eu levo. Essa é a realidade da vida. Todos nós temos problemas. Agora, se eu quero, dentro do meu matrimônio, somente ter razão, eu não terei felicidade. Você precisa decidir o que você quer. Quer ser feliz? Abra mão de muitas coisas que você acha que tem razão. Você quer ver uma pessoa ferida? É quando você sempre tem razão. Você sempre tem razão. Você nunca está errado. Você nunca... Fecha os ouvidos, fecha os olhos e deixa o momento passar. Saia até para dar uma volta e deixe o momento passar. É melhor ser feliz. E notou também que nós, casados, nós praticamos sempre aquilo que o outro não gosta. A gente parece que muitas vezes tem aquela alegria
Não é uma alegria. Vocês devem ter visto aí uma ilustração de um diabo falando atrás de uma pessoa. Vai lá, faz isso. Parece que a gente tem essa impulsação da parte do próprio inimigo. Faça isso. Então, tem pessoas que ele sabe tremendamente, dentro de um matrimônio, o que o outro não gosta que se faça. Mas ele aproveita sempre para fazer. Sempre. E ele não para pensar nas consequências. E tem aquele outro que, na hora da discussão, ele se defende. Ele dá o tapa e se defende. A culpa é dele, a culpa é dela. Quando há desentendimento no matrimônio, quando há dificuldade no matrimônio, a culpa é de quem? É dos dois. O matrimônio é deles, a sociedade é deles. No matrimônio, se você, como homem, vai bem, a sua esposa também vai bem. Se o matrimônio progride, vocês progridem junto. Esta é a realidade. É em tentar entender um ao outro. Conversando com um pastor que já estava casado há 60 anos, ele um dia disse para mim, eu não conheço a minha esposa. Não conheço. Imagine, 60 anos de casado e ainda não conhecia a esposa. Porque cada um de nós somos uma caixinha de surpresa. A gente pensa que conhece um ao outro. Mas cada dia é um dia de descobrir algo bom e algo não tão bom. E nós, que achamos ser o dono da razão, não somos os donos da razão. Nós temos muitas dificuldades, muitos problemas, muitas coisas que levamos dentro de nós. Então o casamento é para que você possa crescer junto, abrir mão de muitas situações, dar marcha ré em outras situações, calar-se muitas vezes, baixar a cabeça, deixar a situação no pé que está para não piorar. Agora, o propósito de Deus em tudo isso é a felicidade. Não se pode desistir de um matrimônio por essas coisas. Quando é que eu vou desistir de um matrimônio? Nunca. Em questão de matrimônio, você não casa para ver se vai dar certo. Você casa para dar certo ou fazer dar certo. Não tem desistir nunca. Prosseguir sempre. Não importando as lutas que vêm, porque elas vão vir. Não importando os problemas que vierem, porque eles vão vir. Faz parte. São duas personalidades debaixo do mesmo teto, convivendo dia atrás dia, pessoas imperfeitas, pessoas com dificuldades. Quando a gente está namorando, a gente sempre quer apresentar a melhor versão de si. Esta é a minha melhor versão. Porque no namoro você não vai fazer propaganda contrária. No namoro você é o camarada que sabe todas as coisas, é o campeão na modalidade. Se você vai pescar, você é o melhor pescador. Se você vai jogar futebol, você é o melhor jogador de futebol. Se você é corredor, você é o melhor corredor. Você só sabe contar as boas coisas que você tem. Em contrapartida, a outra pessoa do outro sexo, ela te convida para almoçar. Não foi ela que fez o almoço, foi a mãe. Mas na hora de apresentar, e você diz, mas que almoço delicioso. Ela diz, eu não fiz nada. Apenas uma receita simples. Sempre está passando a melhor versão. Nós somos assim. Aí a gente casa. A gente casa. E aí a gente vai conhecer a pior versão de cada um. A pior versão. E lamentavelmente a maioria das pessoas hoje em dia elas estão casadas com a propaganda enganosa. O sujeito fez uma propaganda tremenda e ela também. Então é por isso que precisa haver muita sinceridade antes do casamento. Olhar nos olhos e dizer a verdade. Eu sou assim, 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 assim.
Pelo menos quando as pessoas descobrirem dentro do casamento, elas já sabem, bom, ele não enganou, ele falou o que ele era. O duro é que a maioria hoje faz todo um engano. Antes de casar, ele abria até a porta do carro para ela descer. Depois que casou, se ela não abrir a porta, ele empurra ela para fora e sai cantando pneu. Essa tem sido a situação. E nas discussões, sempre querem ter razão, um ou outro. Isso é tanto homem como mulher. Querem ter a razão. E se esquece que o casamento é algo mútuo. E algo para viver cada dia. É possível ser feliz, pastor? Claro que é. Claro que é possível ser feliz. Quando você quer ser feliz, você será feliz. É só você descobrir as coisas que te fazem infelizes e colocar de um lado. O objetivo maior é o casamento. Então nunca procure ter razão. Tem pessoas que conseguem entrar num assunto falando sobre razão sem qualquer motivação de despreciar o outro. O outro compreende completamente. Porém, há outros que eles não conseguem fazer isso. Quanto mais humilhar o outro, melhor. Quanto mais colocar o outro para baixo, melhor. E aí você nunca terá felicidade. Você quer ser feliz? Deixe de lutar para ter razão. Lute para ser feliz. Lembre, você não casou com uma pessoa para sugar dela alguma coisa. Você casou com essa pessoa para agregar nela valores, virtudes e condições melhores de vida. Paulo disse, é uma só carne. E ele ainda diz mais, ninguém jamais maltrata a si próprio. Você gostaria, por exemplo, de agarrar uma turquesa e lhe dar um beliscão com a turquesa? Você não gostaria de fazer algo como esse. Então, quando há uma divergência no matrimônio e que um lado foi ferido, é você próprio que está ferido. Essa é a realidade. Então, seja feliz. É possível ser feliz? É. Abra mão de muitas coisas. Renuncie muitas coisas. Agora, se você se julga ser tão perfeito, fique solteiro. Case não, meu irmão. Se você se julga super perfeita, pelo amor de Deus, não case. Você vai matar a pessoa que está ao seu lado. Porque para casar precisa ser santos pecadores, que conviva com suas diferenças, com suas deficiências, porque é um cumprimento de uma unidade perfeita. Como é que eu posso ser feliz, pastor? Abra mão da sua razão. Como é que eu posso ser feliz, pastor? Comece a viver a vida olhando para o seu matrimônio como uma casa em construção. Um tijolinho a cada dia. Um tijolinho a cada dia. Fazem 36 anos e eu ainda não saí do alicerce. Mas vai com um tijolinho a cada dia. Para que você possa chegar ao posicionamento da felicidade. E a felicidade não é um sentimento, ela é um estado. Essa pessoa com quem você se enamorou quando a conheceu. Essa pessoa que está ao seu lado. O tempo passa e você deve estar mais enamorado ainda. Vai ter problema? Vai. Vai ter lágrima? Vai. Vai ter duras noites? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter tantas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Melhor é viver dentro do matrimônio procurando ser feliz do que procurando ter razão. Nunca queira ter a razão. Sempre queira ser feliz.